Boa tarde. Hoje a nossa aula ela é de história e nós vamos trabalhar aí São Paulo do Café. Mas eu gostaria de fazer uma retrospectiva com você sobre a República do Café com Leite, tá bom? Então vamos lá. Abra sua apostila na página 134, tá bom? Vai lá, página 134. Nós vemos aí, ó, depois de dois militares terem assumido a presidência do nosso bairro, lindo país, né? Nosso terceiro presidente, ele foi um advogado de São Paulo, tá bom? Prudente de Moraes, tá? Esse período ficou conhecido como República Café com Leite ou República Velha. Para você entender melhor, na página 135, nós temos tudo dividido certinho. Olha lá, ó. Nós temos durante a República Velha, 13 presidentes governaram o nosso país, tá? Então, nos primeiros anos, quando dois militares governaram, né, que foi Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que eram militares, ficou conhecido como República da Espada. Então, ó, o todo é República Velha. E quando dois militares estavam no poder, ou seja, eram os nossos presidentes, ficou subdividido em República da Espada. E depois, né, isso lá em 1894, assume então esse Prudente de Moraes, nosso terceiro presidente, que era um advogado. Inicia-se então aí a nossa República Café com Leite, que vai aí até 1930, tá bom? Outra coisa que nós vimos também foi a questão dos coronéis, né? Nessa época o voto ele não era secreto e, portanto, os coronéis eles podiam controlar as eleições até mesmo pelo uso da violência. Muito triste, né? Muito bem. Aí vocês teve alguns exercícios, vocês tiveram alguns exercícios por fazer e agora nós vamos então começar a nossa aula de hoje, que vai falar sobre São Paulo do Café. Tá bom? Vamos lá? Acompanha comigo, página 139, ok? Olha aí, Francisco de Melo Palheta. Gente, eu quero que você grife esse nome, Francisco de Melo Palheta. Ele nasceu em 1670, né? Morreu em 1750 em Belém, no Pará. Gente, foi ele que trouxe o café para o Brasil. Ele era um militar que viajou à Guiana Francesa para tratar de questões de limites, né? Ele trouxe mais de 1.000 sementes de café às escondidas. Por quê? Porque era proibido, né, sair com o produto. Então ele pega e esconde lá mais de 1.000 sementes e ele traz para o Brasil. E em 1727 ele plantou um cafezal em Belém, de onde a planta saiu para o Maranhão e Piauí, tá bom? Mais para frente, olha aí, ó, o café já havia chegado ao Vale do Paraíba, uma região assim onde ele encontrou um clima tudo muito favorável, né, para o seu cultivo, ótimas condições para o seu cultivo. E em 1860 já representava 48% das exportações nacionais, tá? Ele se tornou um importante produto, ó, para a economia do Brasil. Os proprietários das fazendas, né, de café, eles eram chamados barões, os famosos barões do café. Gente, olha isso, ó. As famílias paulistas beneficiadas, ó, pela riqueza do café, construíram enormes casarões. Tá vendo aqui, ó? Essa imagem, você tem aí na página 139 mesmo. Esses casarões imensos, né, que eram cheios de enormes salões, com lustres e candelabros riquíssimos de bronze dourado. Eles serviam jantares com vinhos finos, né? Parecia até a Europa. Gente, o povo ó, com muito dinheiro. É isso mesmo. Ok. Continuando. Com o café, surgiu em São Paulo uma aristocracia tão rica e poderosa quanto a dos senhores de engenho no Nordeste açucareiro, tá? E aí, é claro, né, surgiram também novas cidades, tá? Estenderam-se as ferrovias, os portos foram aparelhados, foram ampliados, arrumados, né? Reformados, pessoas foram contratadas, milhares de trabalhadores livres foram trazidos da Europa, principalmente para trabalhar nas lavouras,
tá? E depois, né, em outras atividades econômicas produzidas aí na época, ok? Gente, por quê? Porque após a abolição dos escravos, né, graças a Deus, em 1888, os portos brasileiros passaram a receber muitos imigrantes, porque não tinha mais mão de obra escrava, então eles precisavam contratar pessoas. E com isso, muitos imigrantes vieram para o Brasil. Tá bom? Olha lá, ó. Essa força de trabalho livre e assalariada passou a ocupar lugar primeiramente nas fazendas e depois, né, nas fábricas que surgiram a partir da riqueza produzida pelo café. Gente, olha aí, ó, colônias de imigrantes surgiram em várias regiões do Brasil. E São Paulo, nosso estado, tá? Foi o estado brasileiro que recebeu em suas cidades as maiores levas de imigrantes. Olha que bacana. Gente, e aí eu quero que vocês acompanhem na página, pera um pouquinho, página 140. Isso, 140. Nós temos aí história de um imigrante. Vamos ler, olha aí. Leia o texto a seguir. Ele é um relato feito de pai para filha, né? Vem contando, geração após geração, vem contando a história sobre a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. Olha que linda a história. Você tem um bisavô espanhol. Olha, é o pai de sua avó paterna, Eide. Ele veio para o Brasil, segundo me contaram, no final do século XIX. Vinha fugindo da grande pobreza e das pestes que assolavam a Espanha. Conta a lenda que quando aqui chegou, o navio em que viajava ficou detido no porto. Quase todo mundo morrera de febre amarela, inclusive os parentes que vieram com ele. Naquele tempo, o Rio, né, era uma cidade muito insalubre, principalmente no verão. Isso quer dizer o quê? Tinha más condições de higiene, tá? E essas más condições de higiene em que vivia a população pobre se agravava com o calor, gente. Muitas doenças proliferavam e era comum que muitos dos imigrantes morressem ainda nos portos. Triste, né? E aí, continuando a nossa história, Emílio Batista Gomes. Esse seu avô tinha 12 anos e se virou para viver sozinho no Rio de Janeiro, fazendo todo tipo de biscate. Gente, esse biscate é bico, né? Todo tipo de servicinho que aparece. Quando surgiu uma oportunidade, alistou-se no exército e lutou ao lado de Florianista, ou seja, né, na Revolução da Armada e na guerra que lhe surgiu, gente, que lhe seguiu. Gente, esse foi um período muito importante. E aí o que aconteceu? Ele tinha grande admiração por Floriano Peixoto, que foi o nosso segundo presidente, lembra? Um militar. Ele se estabeleceu, olha o que aconteceu. Ele se estabeleceu depois no interior do Paraná, fez fortuna, tá bom? E foi um dos fundadores de uma cidade chamada Irati, da qual se tornou o primeiro prefeito em 1907. Olha que história linda, né? Viu como a história de seu país se confunde com a sua história? O importante da história de seu bisavô é que ela demonstra a força da presença do imigrante no Brasil, depois da abolição. Gente, a imigração é um capítulo muito importante de nossa história, porque assim como os que vieram antes, né, portugueses, africanos, esses europeus e asiáticos pobres, né, vieram compor o grande e variado panorama da nação brasileira, né? Por isso somos tão ricos, né, com uma variedade tão grande de culturas, de pessoas, de comidas maravilhosas, ok? Gente, com o passar do tempo, é lógico, né? Uma coisa que aconteceu foi a industrialização, tá
tá bom? Os imigrantes que chegaram aqui, né, trabalharam inicialmente na lavoura, quero que grife isso no seu livro, pergunta de prova. Onde trabalharam os imigrantes quando chegaram no Brasil? Inicialmente na lavoura. E depois, com a expansão, né, das cidades, o comércio, as indústrias necessitavam de mão de obra e os imigrantes passaram a trabalhar também nas fábricas. Então, eles começaram trabalhando nas lavouras e depois foram também trabalhar nas fábricas. Em São Paulo, vilas operárias foram construídas e deram origem a alguns bairros como Moca, Brás, Ipiranga, tá bom? Foram formados basicamente por imigrantes que trabalhavam nas fábricas. E olha aí, ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a Vila Operária no bairro Belenzinho, em São Paulo. Tá vendo? Imensa, né? Continuando aqui, ó, nós temos ó, o galpão, deixa eu colocar aqui, ó, o galpão antigo no bairro da Moca, tá? Ao longo da linha ferroviária. Antiga zona industrial de São Paulo. Gente, em São Paulo, algumas fábricas que deram grande impulso, né, à economia eram de famílias de imigrantes italianos, como as propriedades da família Matarazzo. Com certeza, se você não ouviu falar, converse com seu pai. Com certeza ele vai ter uma história para te contar sobre essa família. É uma grande indústria. E também a Cresp, tá bom? Enquanto algumas famílias, infelizmente, essa divisão existia. Enquanto algumas famílias, né, elas viviam bem, com luxo, outras famílias moravam em locais bastante simples, gente sem infraestrutura, como os cortiços, né? E ali era muita falta de higiene, muita pobreza, muita necessidade, eles passavam muita dificuldade, tá? Infelizmente, essa também é uma realidade naquela época, ok? Enquanto isso lá fora, ó, preste atenção na dica que a professora está dando aí, ó. Enquanto isso lá fora, o que está acontecendo? Durante a República Café com Leite, né, de 1894 a 1930, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Grifa aí no seu livro, 1914 a 1918. Acontece a Primeira Guerra Mundial. O Brasil, gente, ele não participou diretamente da guerra, tá? Que envolveu muitos países, principalmente no território europeu, como a França, Rússia, Reino Unido, Alemanha e a Áustria-Hungria. Quero que vocês grifem agora. Olha lá, ó. Nesse período, os países envolvidos na guerra, eles não conseguiam produzir muitos bens, muitos produtos. E o que eles faziam? Eles passaram a consumir produtos de vários países, inclusive do Brasil, como cacau, açúcar e também a borracha. Então, gente, enquanto estava acontecendo a guerra, é lógico, os países envolvidos na guerra não conseguiam produzir muito. Então, o que eles faziam? Eles compravam coisas de outros países. E o Brasil era um deles. Isso foi um importante impulso também comercial para o Brasil, ok? Já fica a dica aí, porque você tem exercícios, né, para responder sobre essa questão. Então, já fica a dica aí para você. Nós estamos aí agora. Espera um pouquinho. Olha aí, já dei a dica. Muito bom. Está bom. Valeu, né? A professora já está dando a dica aí de como responder a próxima questão. Gente, seguindo, a maior parte da população brasileira nesse período, ela vivia no campo em condições bastante precárias. Tá? O poder era controlado por um reduzido grupo de políticos. Nós vimos aí, né? É aquilo que nós já estudamos, oligarquia, né? Poucos controlando o poder. Em São Paulo, a elite política, né, oligarca, ligada à economia cafeeira e às indústrias. O que eles faziam? Eles defendiam seus interesses, certo? Lógico. A oligarquia mineira era representada pelos criadores de gado e pelos grandes proprietários de terra, que também defendiam seus interesses, ok? Então, gente, o poder ficava aí, ó, dividido, né? Como nós já vimos na nossa última aula, entre São Paulo e Minas, né? São Paulo e Minas ali. Com tudo isso, nós começamos a ver, então, o fim da República Café com Leite. Por quê? Por causa da insatisfação. Olha aí, ó.
Os coronéis também tinham poder, olha aí, grande poder em outras regiões do Brasil. Gente, olha que coisa horrível. Em troca de votos, lembra, o voto não era secreto, então eles podiam comprar esses votos, controlar, até mesmo por meio de violência, como nós vimos, né? Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam trocando o voto. Olha, vota no fulano que eu estou mandando, olha lá, ó. Em troca de votos em candidatos indicados por eles, ofereciam favores. Sabe que tipo de favor? Um par de sapato, um emprego, uma vaga no hospital. Esses eram os favores que eles trocavam, tá? Pelo voto dessas pessoas. Grande parte, né, da população brasileira sofria com a miséria. Por isso, muitos queriam o fim do coronelismo e da República Café com Leite. Aí começa então o declínio dessa política, ok? Muito bem, veja aí no seu livro, tá? Você vai ver aí na página 145. Olha que triste. Nós temos aí muitas manifestações, tá? Revoltas contra a política café com leite. Gente, ó, acompanhe aí no seu livro que com certeza a imagem está muito melhor. Mas você vai ter aí, ó, lá em cima, sedição do Juazeiro. Opa, andou a mais. Foi além do que devia. Ó, tá vendo aqui, ó? No Ceará, sedição do Juazeiro. Tá vendo? Temos aqui, ó, na Bahia, aqui, ó, Bahia, nós temos a revolta dos Canudos. Tá vendo aqui? Isso. Mais abaixo, nós temos aí, ó, a revolta da vacina. Isso aqui foi no Rio de Janeiro. Tá bom? E aqui, mais abaixo, nós temos Santa Catarina, tá? E Paraná. Gente, tá tão miudinha. É contestados. Tá vendo aqui, ó? Contestados. Santa Catarina e Paraná. Então, essas foram algumas das revoltas que começaram, então, a colocar em xeque, ou seja, começaram a sinalizar o fim da República Café com Leite, ok? Muito bem, quero que vocês agora, tá, revejam todo esse material que nós acompanhamos aqui durante a aula, tá bom? E façam os exercícios da página, vai lá, ó, página 141, tá muito fácil, a professora já conversou inclusive com vocês sobre boa parte, página 141, já estivemos lendo o texto durante a aula, você vai responder aí algumas questões sobre a história de um imigrante, tá? Depois, página 143, nós temos aí a vida no cortiço. Leia certinho, você vai ver tudo isso que nós vimos também no texto de hoje, como era difícil a vida no cortiço. Na página 144, né, nós temos aí a Primeira Guerra Mundial, algumas questões para vocês resolverem. Inclusive, lembrem-se da dica que a professora deu. Enquanto acontecia a República Café com Leite aqui no Brasil, o que acontecia lá fora mesmo? É isso aí, tá bom? E por último, você tem aí página 146, tá bom? Muito bacana, vai ser fácil. É só você retornar, olhar aí o mapa, né? Na página 145, vai ser muito fácil de fazer esses exercícios, tá bom? Bons estudos, ok? Façam com capricho e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Um beijo. Tchau!